Boa tarde a todos. Um abraço fraterno no coração de cada um. Nós estamos atendendo um pedido maravilhoso de Bezerra de Menezes. Ele nos diz, nos livros mais novos que estão sendo psicografados, que nós devemos nos reunir cada vez mais, todos os momentos, para nós trazermos diariamente o Mestre Jesus em nossos corações, através do Evangelho. Palestrar é falar. Então, eu estou aqui junto com vocês para nós estudarmos juntos. O que eu vou falar é tudo baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. E como eu sempre falo, facílimo da gente ler, facílimo de entender, mas tão difícil da gente executar os caminhos e as palavras de Jesus. É muito gostoso a gente estudar, principalmente estudar juntos, como eu estou fazendo junto com vocês hoje aqui. É gostoso, porque a gente tira dúvidas através, inclusive, da espiritualidade. Que a hora que eu falo aqui, ou qualquer pessoa que venha falar aqui na frente, vocês podem crer que está sendo dirigido suas palavras pela espiritualidade. Eles estão induzindo você a ser compreendido. Que muitas vezes a gente não é. Às vezes a gente repete coisas. Eu, por exemplo, eu só tenho aberto isso aqui na minha frente para pegar uma sequência. Porque tem hora que o pensamento da gente, ou a gente recebe alguma intuição que cai fora um pouquinho do contexto que a gente quer falar. Mas hoje nós estudaremos o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, que é sobre a beneficência, como a Patrícia falou. Mas lembrando que o Evangelho ele foi escrito em diversas línguas, se não me engano, em 18 línguas. E a 19ª ele está escrito em braille. Eu acho isso sensacional. E como na nossa língua, o português, por incrível que se pareça, é uma das línguas mais difíceis que tem de aprender. É o português brasileiro. Por quê? Porque existem muitos sinônimos. Então, é gostoso para o Evangelho que, tendo esses sinônimos, ele vai repetindo as mesmas coisas com outras palavras para melhor entendimento, para maior facilidade de entender. Por exemplo, beneficência, o que é? Nada mais é do que caridade. Mas a gente fala, opa, o Hamilton hoje vai falar sobre beneficência. Eu nunca ouvi falar. Já ouviu, sim. E como eu sempre falo, o ser humano aprende por repetição. Não adianta. Veja a criança, uma criancinha de 3 anos, o meu neto, por exemplo, ele me pergunta 50 vezes sobre a mesma coisa. E graças a Deus, como eu sou um vô meloso, eu respondo as 50 vezes. Agora, para nós que estamos estudando e estamos aprendendo coisas difíceis, às vezes nós temos que ler 2, 3 vezes a mesma coisa. Então, só os sinônimos junto com caridade e beneficência. Compaixão, amor, bondade, benevolência, piedade, misericórdia, generosidade, humanitarismo, solidariedade. Tudo isso significa beneficência e caridade. Bacana isso, eu adoro.
Por isso que eu gosto de ler bastante português. E todos esses sinônimos, se traduzir numa frase, o que significa? A virtude de fazer o bem. Então agora nós vamos começar as nossas marteladas. Que é martelando a nossa cabeça que nós vamos aprender. Porque todos nós nos encontramos nesse momento com um único objetivo. O objetivo de nós encontrarmos a solução para os nossos problemas. Não adianta você chegar e dizer para mim, porque eu estou preocupado com o problema do outro. Mentira. A gente está preocupado com os problemas da gente. E isso é natural. Nós temos que resolver nosso problema, senão nós não vamos conseguir resolver o problema do outro. A gente consegue ajudar o nosso próximo a hora que a gente está bem. A hora que a gente se sintoniza com ele. A hora que a gente está numa situação positiva, irradiando energia positiva. E todos nós temos os problemas iguais ao quê? Uma doença na família, uma dificuldade de se relacionar com alguém, talvez até falta de compreensão, falta de amor, falta de carinho, às vezes misérias, ou decepções que acontecem na tua vida, dores físicas. A dor física prejudica violentamente a gente. A gente tem realmente problema com dor física. Eu, por exemplo, já estou de cabelo branco, eu não tenho dor nenhuma. Eu tenho dores muitas, multiplicadas. É uma coisa incrível. Mas acontece. E o maior problema que realmente a gente ainda não está convencido de que nós somos eternos são perdas de entes queridos, que é um problema bastante forte para a gente. Que você, no dia que você perde um ente querido, você fica totalmente transtornado. Então, todos esses problemas, eles encontram a solução na fé no futuro, na confiança na justiça do nosso Pai Celestial, que Cristo veio ensinar a todos nós, que Ele está lá, nos auxiliando todo instante. É ou não é? Então são coisas assim que às vezes a gente fica até meio, se não é possível, mas é por isso mesmo que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E o alívio que Jesus nos dá é porque o seu evangelho, como ele diz, o alívio que eu proponho para vocês, porque o meu jugo é leve. E eu tenho que explicar isso aí, toda vez que eu falo sobre isso, eu tenho que explicar que o jugo não é julgamento. O jugo que ele está falando no Evangelho é aquele mastro que leva a carroça, que estão os animais amarrados nela e leva para lá, leva para cá, que dá a direção. O da charrete, aquilo lá se chama o jugo. Então, Jesus considera que ele dá o jugo, que aquele mastro, para nos levar para lá e para cá levemente. Para que nós aprendamos a ser mansos. Para nós termos paciência. Porque a mansuetude, ela vem de dentro de você. Da mesma forma que a impaciência também vem. A prova está aí. Andem no trânsito e um carro fecha vocês. Para vocês verem como vocês gritam para ele que vocês são espírita. Né? Eu sou espírita. Que espírita coisa nenhuma. A gente chega a esquecer que a gente é espírita. Então, essa mansuetude que nós vamos aprender, ela vem
controlada pela espiritualidade. Eu volto a repetir, a espiritualidade nos falou, século XX, vou só pegar século XX, 21 e 22, só para não prolongar. Século XX foi o século do despertar do espírito. O que significa isso? Toda a multidão, toda a população terrena, todas as religiões descobriram que nós somos espíritos. Então, opa, despertou o espírito. Então, estão descobrindo também que a religião propriamente dita é dirigida por espíritos desencarnados. Então, nós somos o espírito encarnado e tem os espíritos desencarnados. Todas as religiões já sabem disso. Só que tem algum pastor que quer exacerbar e quer juntar dinheiro para fazer outras coisas. É diferente. Então, a população mundial já sabe o que é o espírito. No século XX. Terminou o século XX, em 1999, começou o século XXI. O século XXI é o despertar do sentimento. É aí que Bezerra de Menezes nos diz: aprenda a sentir as coisas que você faz. Se você for trabalhar, trabalhe com amor. Ah, mas meu chefe é horrível. Não importa, faça o melhor de você. A hora que você for se relacionar com o teu próximo, se relacione com amor. Não vão pensar que há necessidade de você ficar casado a vida inteira com uma pessoa sem gostar da pessoa. Não é obrigado, não. A lei de Deus nos diz que nós temos que nos amar. O que adianta nós ficar junto com alguém que nós não amamos? Então a gente tem que fazer o máximo para a gente amar aquele sentimento verdadeiro. Então esse sentimento é, por exemplo, vocês virem aqui e abrirem suas mentes para o sentimento de ouvir. Que eu estou abrindo meu sentimento com todo o amor para eu falar. E é isso, essa troca que nós estamos fazendo nesse instante, é que nós estamos aprendendo a sentir. Tudo bem, daqui 75 anos, acaba o século XXI. Nós já vivemos 25 anos do século XXI. Então vamos para o século XXII. O século XXII vai ser o despertar da consciência. O despertar da consciência, nós como encarnados, estamos muito perto da quinta dimensão. Que a quinta dimensão é a dimensão espiritual. Então, para nós aprendermos depois a despertar a nossa consciência, nós temos que nos preparar nesses 75 anos que falta desse século com o sentimento. Então, nós temos que melhorar. Nós temos que nos amansar. Nós temos que acabar com as imperfeições. Porque nós somos uma verdadeira estátua. Que nem uma criança perguntou para quem estava fazendo a estátua, porque viu que o homem estava feito só até aqui. Daí ele perguntou para o artista, mas o que você está fazendo? O artista respondeu, eu só estou tirando o excesso. Porque a estátua em si já está dentro da pedra, que nem nós estamos. Então nós precisamos da nossa imperfeição tirar esses cantos, essas coisas ruins, que às vezes nós participamos com erros. E nós é que somos os responsáveis. Me deu sede.
Falar nisso, essa água aqui é fluidificada, ó. Vocês que fluidificaram com a chegada de vocês, viu? Então, a lei que Jesus nos trouxe é a própria lei de Deus, que ele resumiu simplesmente dizendo: primeira lei, amarás a teu Senhor com todo o teu coração e toda a tua alma e todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e mais importante. E o segundo qualquer, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A ti mesmo. Não é egoísmo. Você tem que se amar. Se você não se amar, realmente aquele amor que é um oceano que está nas mãos do Pai Celestial, ele não passa por você, para tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, para o teu próximo. Não passa. E, inclusive, Chico Xavier, que sempre bateu nessa tecla. Nunca esqueça que você foi plantado no jardim, que é a tua família, que é o local onde você deve florir. É o local onde você está mais perto do próximo. Porque todos os nossos parentes que vêm na nossa família, vêm com o objetivo de aprender e de nos ensinar. Que geralmente é reencarnação de outros espíritos que nós ou fizemos bem, ou fizemos mal, mas ele vem ali para se acertar conosco. Porque a espiritualidade nos ensina que os males numerosos que há na Terra são aqueles ocasionados pelo próprio homem. Somos nós os culpados de muita coisa errada que sai nesse mundo. Mas eu não faço nada. Faz sim. O não fazer nada é quando você vai pensar consigo mesmo. Será que eu estou certo mesmo? Eu? É essa hora. Porque não vão pensar que a hora que nós desencarnarmos, nós vamos para um lugarzinho muito bom. Vamos para o mesmo lugar que nós nos encontramos aqui, com a nossa consciência. A nossa consciência será o nosso juiz. A nossa consciência será a casa, será o mundo onde nós vamos morar na espiritualidade. Se você tem muita culpa, você vai sofrer. Se você não tem muita culpa, você vai voar. Vocês não vão pensar que eu sou anjinho falando isso para vocês. Eu sei que eu tenho muita coisa ainda para remendar. E a espiritualidade também nos confirma. Ei, você aí, acorda! Cada coisinha boa que você fizer, apaga uma coisa errada que você fez. Faça mais coisas boas que você vai fazer por merecer. Acorda agora, enquanto você está encarnado. Essa é a lei de Deus para todos nós. Independente de cor, de sexo, de religião, de escolaridade. E às vezes a gente se dá uma de importante, quer arrotar grosso em certos lugares. Eu também sou assim, era assim. Eu sou 51 anos espírita e ainda não aprendi tudo. Ainda vou ter que reencarnar para aprender a ter paciência, para não ser ansioso. Vou ter que vir, não tem outro jeito. Porque essa lei de que pau que nasce torto morre torto é mentira para o ser humano, viu? O pão que nasce torto morre reto, se quiser. Se não quiser, morre torto.
Muita gente, eu conheço várias pessoas que eram, meu Deus do céu, nem posso dizer o que eu pensava delas. E hoje são pessoas altamente inteligentes, gentis, que mudaram totalmente. A gente consegue, sim. Consegue, como olha, demais. A prova está aí. Vocês sabem o quanto que Judas, na época de Jesus, fez. O objetivo dele não era trair Jesus, apesar de achar que Jesus era um revolucionário. Ele até teve um lucrinho que recebeu 40 moedas, mas depois jogou as 40 moedas lá porque não era aquilo que ele precisava. E teve que se suicidar. E a hora que Jesus morreu, crucificado, aqueles 3 dias que ele ficou lá, ele entrou em contato com Judas, ele foi buscar Judas no umbral, sabendo que ele estava lá pela consciência dele, mas ele não tinha feito isso por mal e ajudou e ele reencarnou, que todos nós sabemos a reencarnação de Judas. Então vejam bem, caramba, tem gente tão ruim assim, como é que pode melhorar? E gente tão ruim que está velha, fazendo coisa errada até agora, vai viver até os 100 anos, mas depois que for, esse já não volta mais a reencarnar aqui. Vocês podem crer. A própria espiritualidade já vai preparando os caminhos melhores para nós. Daí, a espiritualidade nos fala, por mais que a gente queira, mas existe um tal de egoísmo que eles consideram a maior chaga da humanidade. E realmente, se nós vemos no nosso dia a dia o que acontece na nossa sociedade, na nossa política, o egoísmo é uma coisa que acaba com o ser humano. Então, todos querem resolver seus problemas, mas muito poucos estão dispostos a mudar para que isso aconteça. E qual que é o antídoto de tudo isso? Qual que é o remédio para tudo isso? É a beneficência ou a caridade. Elas são o remédio. Mas quem de nós está disposto a tomá-lo? Quem? É difícil, às vezes a gente pensa, mesmo eu aqui, então não é muito fácil a gente fazer caridade, não. Eu, por exemplo, fui ontem lá na casa, no lar das vovozinhas, não sei se vocês conhecem, ali atrás do albergue noturno, na Rua Araguaia, merece ser visitado. Para a gente valorizar a vida que nós temos. Tem 28 mulheres, vovozinhas, todas velhinhas, velhinhas, velhinhas. 5 com Alzheimer, deitada, já com a canaleta de oxigênio direto no nariz, esperando desligar. 5, então fica 23. Vão lá ver as 23. São cuidadas com esmero, porque lá é um local da CESP e é mantida pela prefeitura e por auxílio da própria comunidade. E tem 40 homens. Não é mais albergue. É vovozinho e vovozinha. Eles tiveram que acabar com o albergue. Porque no albergue estava indo muita gente jovem, muita gente do narcotráfico e tal. E um dia, na entrada de automóvel, dois brigaram lá, um meteu-lhe a faca da barriga do cara, a barrigada dele caiu no caminho, assim, todo mundo ficou olhando a barrigada do homem.
É lógico que morreu. Então daí eliminaram o albergue e hoje estão cuidando de vovozinho e vovozinha. Que não existe coisa mais bacana do que você ver uma casa especializada em cuidar de idosos. Eu vou fazer uma parábola agora. Vamos refletir uma parábola que todo mundo conhece. É a parábola do bom samaritano. Só para vocês saberem, Jesus estava na casa de Pedro. E o doutor da lei, que comandava a sinagoga, chegou e perguntou para Jesus: mas me diz uma coisa, a segunda lei então é amar ao próximo como a ti mesmo? Jesus disse: é, sim. Daí o doutor da lei perguntou para Jesus de novo: mas quem que é o próximo? Eu aqui, por exemplo, já falei para vocês que os próximos são meus familiares, nesse momento é vocês. Mas olha a inteligência de Jesus para ele entender. Por quê? Porque Jesus morava numa comunidade do país que ele fosse, era todo mundo judeu. Então daí ele chegou e disse assim: olha, tinha um homem que estava indo de Jerusalém a Jericó. E no caminho, ele foi assaltado por 2 assaltantes, que lhe deram uma surra, tiraram-lhe até as vestes, roubaram tudo dele e deixaram ele jogado no meio do caminho. Daí, foram embora, deixaram o homem largado lá. Primeira coisa que veio um sacerdote. Olha, ele falando com o doutor da lei, porque o doutor da lei lá era o sacerdote. Porque todos aqui que ele vai falar são todos judeus. Veio um sacerdote, olhou o homem na beira da estrada, todo machucado, olhou para lá e para cá e não foi embora. Não ajudou. Logo depois do sacerdote veio um levita. Levita era um judeu da tribo de Levi, que vivia rezando na igreja, pedindo ajuda de Deus, que fazia sacrifício para Deus ajudar. O levita olhou para lá, olhou para cá, e se mandou também. Depois que o levita foi embora, daqui a pouco veio um samaritano. Samaritano é um judeu da Samária, que era um judeu assim mais elitizado, que tinha um pouquinho mais de cultura, mas que todo mundo não gostava deles, porque eles exigiam tudo coisa limpinha. O samaritano chegou, olhou o homem, correu no homem, untou-lhe azeite, passou-lhe vinho nas feridas, pegou o homem no colo, colocou no cavalo e levou para a hospedaria mais próxima. Chegou na hospedaria, cuidou do homem, o homem melhorou. No outro dia ele chamou o dono da hospedaria e disse: olha, está aqui 2 denários. O senhor cuida desse homem enquanto eu vou e volto da minha viagem? Quando voltar, se tiver mais algum gasto, eu pagarei. Então vejam bem, Jesus comentou só judeu. O assaltado era judeu, os assaltantes eram judeus, o sacerdote, o levita e o samaritano. Vamos voltar para o nosso tempo aqui. Eu, Hamilton Fabrício, eu passei pelo doente, olhei para lá e para cá e não ajudei. E todos nós que estamos aqui, não quero apontar ninguém ajudou o assaltado. Por isso que nós voltamos a reencarnar para aprender a caridade e a benevolência, a beneficência. É esse o objetivo que está aqui de nós estarmos encarnados. Vamos abrir nossos olhos e enxergar quem está necessitado, para que nós possamos ajudar. E ajuda pode ser de qualquer maneira.
Porque tem gente que diz, mas como que eu posso fazer caridade? Eu sou pobre, não me resta recurso. Mas a caridade dá para fazer com tantas formas. A primeira forma mais importante é pelo pensamento. Pense coisa boa das pessoas. Limpe sua cabeça. A hora que tiver pensamentos ruins, joga fora e pensa coisa boa. Através do pensamento, é uma das primeiras caridades que se pode fazer. A segunda, através de palavras. Você pode fazer falando tranquilamente. A caridade maravilhosa que qualquer um de nós pode receber essa caridade é o atendimento fraterno que é feito em cada casa. É maravilhoso isso. Eu já fiz um dia que eu estava altamente desgostoso. Você encontra um ombro querido para você falar, daí ela começa a contar aquelas coisas boas para você e você melhora. Outra maneira de fazer caridade é a oração. E às vezes, para aqueles pobres, paupérrimos, que já morreram e não souberam nem que viveram, a oração auxilia também. Então a caridade pode apresentar várias faces, que muitas vezes nós não paramos para observar, mas é verdade. Então daí nós temos que parar para pensar e dizer assim, mas quem de nós quer ser bom? Quem de nós quer fazer o bem? Quem? Aquele que abriu o coração e fizer no momento. Porque as oportunidades aparecem. Por favor, não estou falando dessa mendicância. Tem profissão de mendigo. Eu conheço 2 grupos de mendigo que é comandado por um cara. O cara que aponta onde que eles têm que ficar, juntos se reúnem e dividem. Isso é um trabalho de mendicância. Mas tem hora que você vê, você sente a energia do necessitado. Uma das coisas que eu procuro muito fazer e atender são os doentes da minha quadra, onde eu moro. Eu moro ali no centro, tenho 3 amigos não, vizinhos, que estão doentes. Eu participo, uma quinta-feira eu vou num lugar, outra segunda-feira eu subo no próprio prédio e visito. A gente tem que abrir os olhos nessa hora. E eles ficam tão felizes de você lá contar umas histórias que eles nunca ouviram. Contar do teu netinho, contar das brigas da tua mulher com você. Porque briga de mulher geralmente é de dar risada. Porque a gente briga por uns troços tão bobos. E a gente conta para o vizinho morre de dar risada. Porque ele conhece a esposa. Então, mas ela é braba mesmo. Então, mas muitas das vezes, a gente quer fazer caridade, mas a gente quer algo de troca. E esse algo em troca, sabe o que a espiritualidade nos diz que é? É o tal do salário da vaidade. Não precisa disso. Então, a partir de hoje, vamos procurar trazer o Jesus no nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Vivenciar seus exemplos, suas lições. Vamos fazer isso. Não é pesado, não. É preciso que nós tenhamos esse contato diariamente, sempre. Não precisamos ser carola. E não adianta você querer trazer outras pessoas para o espiritismo se quiser. Não adianta. Cada um tem que pensar por si. Ai, ai. Então é uma coisa bastante gostosa. E, inclusive, para terminar, eu vou só falar da pergunta 886,
do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta para os espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus entendia? Olha que coisa mais gostosa que a espiritualidade nos diz. Benevolência para com todos. Indulgência para com as faltas alheias. Ou com a imperfeição dos outros. E o terceiro, perdão das ofensas. Então vamos só dar uma repetidinha. Benevolência. A gente procura ser bom. A gente trata a maioria das pessoas bem, não trata? Trata, hoje todo mundo trata. Então, temos que tratar melhor aquele que mais necessita. Agora, essa segunda aqui, indulgência para com as imperfeições alheias, isso dói. Sabe por quê? A gente vê o cisco no olho da pessoa e não vê a trave que está no olho da gente. Geralmente a gente vê as imperfeições da pessoa, não sabe nem ir no caixa automático ali do supermercado. Olha que burrice. Por que eu não... A gente faz assim. Agora, o último, que é o perdão das ofensas, nós temos que aprender. Não vamos esquecer que o finalzinho da oração, o Pai Nosso, é: Senhor, perdoai as nossas ofensas como deveríamos perdoar a quem nos tem ofendido. Será que nós realmente recebemos esse perdão de Deus da maneira como nós perdoamos quem nos ofendeu? Vamos pensar nisso. Então vamos perdoar com o nosso coração. Vamos perdoar com sentimento, que daí o Pai Celestial vai nos perdoar da mesma maneira. Olha, dá para ouvir uma mosquinha voar aí. Fico agradecido de vocês terem a paciência de ter me ouvido, desse olhar de vocês aqui que eu recebi com uma gostosura imensa. Muito obrigado. Fiquei encarregado da oração final, né, Patrícia?